Oi, alunos do curso Knapse, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre estrutura da matéria? E depois que a gente acabou na última aula de discutir como que os átomos são formados, como que a gente distribui elétrons, a gente vai hoje falar sobre uma forma que uma coisa que vocês já conhecem, já viram na vida, mas a gente vai destrinchar um pouco como que acontece para colocar os elementos dentro da tabela periódica. Então, olha lá. Nós vamos falar hoje da tabela periódica, que foi proposta e organizada pelo Mendeleev. É esse o nome dele. É difícil, mas é isso mesmo. A tabela periódica, gente, ó, ela organiza os elementos basicamente segundo duas coisas. Vou fazer uma tabelinha mais ou menos aqui para vocês. Ó. Mais ou menos assim. A gente vai ter várias linhas que a gente vai chamar de períodos e várias colunas que a gente vai chamar de duas formas. A gente pode chamar de grupos ou famílias. E essa organização vai seguir uma regra que vai ser definida a partir das estruturas que a gente definiu até aqui, principalmente na parte da distribuição eletrônica. Por quê? O período de um determinado elemento vai ser correspondente ao número de níveis que esse elemento possui. Lembra dos níveis que a gente discutiu na última aula? Que a gente tinha a camada K, a camada L, camada M, nível que era o nível 1, nível 2, nível 3. Vamos supor que a gente pega um elemento que vai até o nível 3, a distribuição eletrônica dele. A gente vai vir aqui na tabela periódica e vai colocar ele na terceira linha, por exemplo. E aí, a gente vai dividir esses elementos em grupos ou famílias de acordo com o número de elétrons que a gente vai ter na última camada, no último nível. Então vamos supor que nesse terceiro nível, esse nosso elemento tenha 2 elétrons. Então a gente vem aqui na segunda família e coloca ele. Então ele tem, por exemplo, 3 níveis e no último nível, 2 elétrons. Ele está aqui, ó, período 3, família 2. Tudo bem? Então, se a posição dos elementos na tabela periódica é consequência das propriedades da eletrosfera, consequentemente das propriedades do núcleo, ou seja, se a propriedade do átomo indica a posição que eu vou colocar ele na tabela periódica, se as características estruturais do meu átomo indicam a posição que ele vai ocupar na tabela periódica, a gente pode imaginar que, se a gente seguir a tabela periódica, a gente vai conseguir observar uma tendência de variação de várias propriedades atômicas. A nossa aula é basicamente sobre isso, essas propriedades periódicas dos elementos. Por que periódicas? Porque elas vão se repetindo por uma certa estrutura na tabela periódica. Então eu vou apagar aqui, vou deixar a tabelinha, porque eu não quero desenhar ela de novo, e a gente vai falar da primeira propriedade periódica, e acho que é a mais importante para a gente entender as outras, porque as outras vão ser consequência dela, tá? Vou apagar a tabela periódica aqui, ó. E essa nossa primeira propriedade periódica dos elementos vai ser o raio atômico. O que é o raio atômico? Ah, professor, aquele do super-herói que ele vai usar o raio atômico. Não, filho. O raio atômico é o seguinte, eu tenho um átomo, vou desenhar aqui um átomo, ó. O raio é a distância do núcleo até a ponta da eletrosfera. O raio é o tamanho desse átomo, que vai variar da seguinte maneira, ó, vamos pensar. Se eu aumentar
o meu número de camadas, é de se imaginar que o meu átomo vai ficar maior. Então o meu raio atômico aumenta conforme eu vou para baixo na tabela periódica. Tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte. Se eu estiver dentro de um mesmo período, ou seja, o mesmo número de camadas, se eu vier aqui no terceiro período, todo mundo vai ter 3 camadas. Só que quanto mais para a direita eu for, maior o número de elétrons que esse átomo tem. Maior o número de prótons que esse átomo tem. Consequentemente, a força de atração entre o núcleo e a eletrosfera vai ser maior. E o núcleo vai puxar mais a eletrosfera para dentro. Puxando mais a eletrosfera para dentro, o raio diminui. Então, dentro de um mesmo período, se eu for lá, ó, lá para a esquerda, eu vou estar diminuindo a força de atração entre o núcleo e a eletrosfera e vou estar permitindo que a minha eletrosfera seja maior. Então, o raio atômico vai aumentando conforme eu aumento os períodos e diminuo as famílias. As outras propriedades que a gente vai ver aqui vão ser consequência disso. Vocês querem ver? A segunda propriedade que a gente vai ver é uma propriedade chamada de eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? A eletronegatividade vai ser, de um grosso modo, o quanto ávido por elétrons é esse átomo, o quanto ele puxa elétrons do ambiente. E vamos pensar o seguinte, vocês concordam que quanto mais perto esse elétron do ambiente passa do núcleo, mais forte vai ser a atração entre esse elétron que está no ambiente e o núcleo do átomo. Então, quanto menor o raio atômico, maior a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade vai ser sempre inversamente proporcional ao raio atômico. Então, olha lá, se eu vier para cá, ó, para a direita, os átomos vão ficando maiores, ou vão ficando menores, desculpa. Vão ficando menores. O raio atômico vai diminuindo. Então, a eletronegatividade vai aumentando. E se eu vou diminuindo o número de camadas, ele vai diminuindo. O átomo vai diminuindo. E a afinidade por elétrons vai aumentando. Então, a eletronegatividade, ó, ela é inversamente proporcional ao raio atômico. Tudo bem? Vamos falar de mais uma propriedade. Ó. Falar de mais uma propriedade. Além da eletronegatividade. Além da eletronegatividade. Vamos falar da primeira energia de ionização. O que é isso? É a energia que eu preciso aplicar para tirar o primeiro elétron desse átomo. Ou seja, quanto maior for a eletronegatividade do átomo, vamos pensar, quanto maior for a eletronegatividade do átomo, quanto mais ávido por elétrons esse átomo for, mais energia eu vou ter que aplicar nele para que ele possa sair. Ou seja, a primeira energia de ionização é diretamente proporcional à eletronegatividade. Então vai seguir o mesmo padrão, olha lá. Vai aumentar com o aumento das famílias e vai diminuir com o aumento dos períodos. Tudo bem? Então se eu pensar aqui, por exemplo, no flúor, eu preciso aplicar muita energia para tirar um elétron do flúor. Em compensação aqui o frâncio, você olhou torto para ele, o elétron sai voando. Tudo bem? Então, gente, essas propriedades é uma aula bastante simples, tá? Que a gente precisa de certa forma dominar para conseguir entender as relações entre os átomos que a gente vai vendo na hora de formar compostos. Tudo bem? Se vocês entrarem no nosso site de novo, vocês vão ter tudo isso aqui esquematizado, tudo bem explicado para que vocês possam estudar melhor.
Curtam a nossa página no Facebook. Se você gostou da aula, dá um joinha aqui, se inscreve no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.